Olá, meus caros alunos e alunas, paz e bem, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil colônia, né, o período do Brasil conhecido como Brasil colonial. Desde 1500, com a chegada de Cabral, com a chegada dos primeiros europeus ao Brasil, ao território brasileiro, até 1822, com a sua independência, o Brasil era uma colônia de Portugal. 1500, Cabral passa por aqui, mas não fixa aqui, né? A ideia naquela época era as Índias, o foco principal dos navegantes era as Índias, né? Tanto lá pelo Mediterrâneo quanto aqui pelo Atlântico, essa nova rota descoberta, contornando a África, a ideia era sempre ir para as Índias. Então, fica um período aí mais ou menos de 30 anos, quando em 1530, então, é que há uma ocupação efetiva do território brasileiro, né? Aí chegam os colonos portugueses que vêm para cá para colonizar essas terras. E aqui, né, o Brasil, a história brasileira já tinha começado muito antes, porque quando chegaram os europeus aqui, já havia uma presença maciça de nativos, chamado de índios, um termo equivocado, mas assim que a gente conhece. Esses indígenas, esses nativos já estavam aqui e foram ignorados, completamente ignorados pelo colonizador, ou seja, pelos europeus, tanto aqui no Brasil quanto no restante da América, que foi colonizada pelos espanhóis, né, os nossos vizinhos aqui, quanto a América do Norte, lá colonizada pela Inglaterra. Bom, seguindo em frente, esse primeiro contato com os índios foi um contato amistoso, né? Os índios ficou aí oscilando entre o bom, né, o inocente e o selvagem, porque andavam nus, né, não tinham a mesma religião, que era o catolicismo, que era a religião da coroa europeia, da coroa portuguesa. Então havia aí toda uma ideia de que esses índios precisavam ser salvos, era um benefício ensiná-los a língua portuguesa e também apresentar a eles a religião católica. Isso a partir de 1549, com a chegada dos jesuítas, né, isso começa a ser feito através das missões, que eram aqueles aldeamentos onde eles ensinavam a língua, a cultura e, é claro, a religião católica para os índios. E era tido, né, então, salvando esse povo, né, a Carta de Cabral fala um pouco disso, me parece que, entre as coisas que podem acontecer nessa nova terra, me parece que salvar essa gente é a mais urgente, é a mais importante. Tá? Bom, colonizar o Brasil, então, assim, ocupar o Brasil definitivamente precisava de uma atividade econômica. Não dá para colonizar um monte de terra e não ter lucro com aquilo, né? Então, a primeira atividade econômica feita aqui no Brasil foi a extração do pau-brasil. Tá? Era feita de início por meio de escambo entre os indígenas, né, os nativos e os europeus, que eles pagavam aí com alguns objetos e tal, e eles então cortavam essa madeira que era levada para a Europa. Um tempo depois, a partir do século metade, né, do século XVI e ao longo do século XVII, se desenvolveu uma segunda atividade econômica aqui, que foi a cana-de-açúcar. O açúcar era vendido a altos preços na Europa, então ele era uma atividade muito rentável, né, economicamente viável e rentável para a colônia, né, porque a atividade que era praticada aqui era uma atividade de exploração. A colonização brasileira foi feita por Portugal, foi uma colonização de exploração, ou seja, os caras não estavam nem aí para o Brasil, essa que é a verdade. O negócio era em desenvolver o país, o negócio era explorar, ou seja, obter lucro com essa nova terra. Então, a cana-de-açúcar foi a segunda atividade econômica feita para poder desenvolver aqui na colônia. Bom, precisa de mão de obra. E o indígena, né, não aceitou a escravidão, e depois que ele começou a ser catequizado pela Igreja Católica, até a Igreja Católica também ficou contra essa escravidão indígena, então precisava de uma nova mão de obra para poder aí
trabalhar nessa colônia, desenvolver essa colônia. Essa mão de obra foi a mão de obra escrava. Tá? Então, os negros africanos foram trazidos para cá, foram retirados da sua terra e num processo migratório forçado. De repente teria sido interessante se essa migração tivesse sido, né, feita de forma pacífica, feita de forma livre, né, democrática, de convidar os negros para virem trabalhar aqui, que já tinham uma certa experiência e tal, e pagado para eles, ou dado um pedaço de terra para eles. Mas não foi isso que aconteceu, não. Eles foram forçados a vir para cá e a trabalhar como escravo nos canaviais, uma vez que não deu certo aí a escravidão indígena, né? E só voltando na questão indígena, é importante lembrar que aquele primeiro contato amistoso, tranquilo, né, civilizado, ele chega um momento em que ele desanda, que o caldo entorna e os índios começam então a criar, né, uma rixa, uma animosidade com os europeus. E uma dos conflitos mais importantes que a gente conhece é a Guerra dos Tamoios, né, um conflito aí entre os indígenas e os europeus. Bom, voltando aos africanos, então, a partir então, do fim do século XVI, todo o século XVII, o negro, então, foi o responsável, aí foi o ombro, foi o braço, foi a perna, foi a engrenagem, né, trocadilho aí, que fez girar o engenho. Tá? Sem o negro, era impossível, ficava impraticável desenvolver a cana-de-açúcar, né, a fabricação de açúcar aqui no Brasil. Então o negro foi o responsável por alavancar esse processo aí de colonização e de desenvolvimento da colônia brasileira. Certo? Bom, no fim do século XVII, o Brasil então estava com essa atividade. Mas nas outras colônias espanholas, no restante da América Latina, já se tinha encontrado pedras preciosas, ouro, a prata, tá? E o Brasil não. Então se resolveu aí correr atrás disso também. Se o restante da América tem, por que o Brasil não tem? E aí pode ser uma atividade até mais lucrativa do que a cana-de-açúcar. Então começa aí então a corrida do ouro. E os bandeirantes são importantes nesse processo. Quem eram os bandeirantes? Né? Pessoas que partiam para o interior. Lembrando que o Brasil se desenvolveu ao longo do seu litoral. Tá? Ao longo do seu litoral. Então a cana-de-açúcar foi plantada no Nordeste, a região nordestina era o produtor de açúcar, era aí, né, o foco da colonização, da ocupação europeia. Mas aí os bandeirantes começam então a ir para o interior e encontram ouro, sobretudo na região das Minas, né, hoje chamamos de Minas Gerais, ali foi encontrado ouro. E aí migra esse foco econômico, essa atividade econômica migra então da cana-de-açúcar para o ouro. Foi uma verdadeira corrida do ouro, uma enxurrada de gente acabou se dirigindo para a região das Minas, né? Não, tanto Minas Gerais quanto também em alguma região do Centro-Oeste, mas sobretudo Minas Gerais. Tá? E aí lá se desenvolveu então uma sociedade, o chamado ciclo do ouro, uma sociedade voltada para isso. Cidades nasceram e cresceram, a atividade econômica, porque junto com todo esse povo tinha que comer, esse povo tinha que ter ferramentas, então, né, gente plantando, gente fabricando ferramentas, gente vendendo, sobretudo gado, né, o cavalo, o burro para transportar esse ouro, enfim. Em torno do ouro se desenvolveu uma civilização, né, com várias vertentes para poder suprir essa necessidade que aquela corrida do ouro trazia. Claro que a corrida do ouro, essa região de ouro também não foi só benefício, teve muitos conflitos também, tanto que a gente tem algumas revoltas importantes aí desse período, né? A Confidência Mineira, a revolta de Felipe dos Santos, a revolta de Vila Rica e outras mais, envolvendo esse processo do ouro aí. Por quê? Porque Portugal detinha esse monopólio, né, dividia lá as terras para as pessoas explorar o ouro, mas é o que ficava com a maior parte. O imposto que se cobrava em cima desse ouro aí era bem grande. É interessante lembrar que
quinto, né, um dos impostos chamava o quinto. O que é o quinto? Né? O quinto é a quinta parte de 100, né? Ou seja, 20%. Então era chamado de o quinto. Hoje a gente paga até mais do que isso de imposto, né? 30%, 35% de imposto em determinadas mercadorias, e a gente está nem aí, a gente não briga por causa disso. E os caras lá, né, por causa de pagar esses 20% de ouro, brigar. Ou seja, parece que o pessoal daquela época tinha mais consciência assim, de lutar pelo seu direito do que a gente hoje. Fica a dica aí. Né? Bom, mas aí voltando a essa questão, né, do ciclo do ouro, um outro episódio interessante sobre o ouro é uma expressão que a gente usa muito hoje, chamada santo do pau, para designar aquela pessoa que é meio treteira, como dizia minha avó, né? O cara que esconde a verdade, que dá o ninja nos outros. Por quê? Porque o cara fazia para poder se livrar, poder enganar essa fiscalização e não pagar o imposto, ou pelo menos não pagar o imposto de tudo, eles faziam muito santinho de madeira, e como uma sociedade muito católica, muito religiosa, era muito comum as pessoas terem os seus santos, as suas imagens de santos. E aí era feito de madeira, mas eles eram ocos, só tinha aquela casca de madeira e o centro então era colocado ouro ali, escondido ouro ali, e passava pela fiscalização, pela alfândega, sem ser percebido. Claro que isso funcionou por um tempo, mas depois foram descobertos e essa prática acabou caindo em desuso. Bom, mas é importante lembrar então que o escravo, cara, não teve trégua. Ele saiu da cana-de-açúcar e foi pro ouro trabalhar, e foi um escravo que também é mola mestra, que fez aí girar essa extração do ouro. Ou seja, resumindo, o escravo estava aí em todas as atividades econômicas, porque não era só na extração, só na lavra do ouro, não era só no canavial ou só no engenho. Ele também era o cara que trabalhava na casa, ele vendia coisas para os seus senhores e até poderia ser cedido. Né? Se você tem aí hoje uma lâmpada para trocar e não sabe trocar, você contrata um eletricista para ela fazer para você. Então você poderia contratar alguém, né, e o cara mandava o escravo dele lá fazer, e é claro que, ao invés do escravo receber, o dono do escravo é que recebia esse dinheiro. Então o escravo então estava inserido em todos os segmentos da sociedade lá, com a sua mão de obra. Então é ele o cara que fez o Brasil se desenvolver, que fez o Brasil andar durante o período colonial e até um pouco depois que a escravidão ela só é abolida em 1888, então já depois o Brasil já não era mais colônia, o Brasil já era quase república, né? No ano seguinte o Brasil se tornou uma república. Mas o escravo não era um cara passivo, né? Claro que eles faziam de tudo para poder dificultar a vida do escravo, mas o escravo também era um cara assim que lutava pelo direito de ser livre. E, entre outras coisas, ele às vezes cometia até um suicídio, porque a vida dele era tão ruim que morrer às vezes parecia uma saída melhor. Também às vezes assassinava o senhor dele, mas a principal forma de resistência à escravidão era a fuga. Né? E com a fuga vinha as comunidades de escravos fugitivos, que nós conhecemos como quilombos. Tá? E em Pernambuco se encontrava o principal quilombo, o mais conhecido nosso, que é o Quilombo dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares é muito conhecido por causa da sua história, do seu líder, né, ou dos seus líderes, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares, mas sobretudo Zumbi dos Palmares, que foi um cara aí que lutou muito, muito mesmo pela liberdade, né, do negro, por uma vida mais digna, mais justa do negro. Então o Zumbi dos Palmares é um herói nessa luta aí do negro pela sua liberdade, ok? Então é isso, gente, um pouco. É claro que esse período da nossa história é um período importante e muito grande, mas isso foi um resumo daquilo que a gente entende por período colonial brasileiro. Espero que tenham gostado da aula, né? Bons estudos para todos e até a próxima, se Deus quiser.